Ô, Dom, a Maria José limpa direito a casa? Limpa? Dom, a Maria José limpa? Limpa. Limpa tudo direitinho? Limpa? Você tá ouvindo o que eu tô falando? A Maria José limpa a casa direito? Ah, agora ela limpa, né? Que antes ela não limpava, né? Ah, e você tá fazendo o quê? Tá limpando? Mas por que você tá limpando se a Maria José limpa direito? Você deixa limpinho? Olha, deixa limpinho. Isso, Dom. Isso, Dom. Ixi, Mari. Trabalha. Olha, ele limpinho, menino. Olha, esse menino, olha como ele limpa. Tira a cabeleira da cara. Vamos ver a cara desse cabo aqui. A cara dele, cara de mexilão, olha.